Você já parou para pensar no que acontece quando todos os deuses morrem e, com eles, todas as verdades que sustentavam o seu mundo? Quando as certezas que embalavam seu sono se dissolvem como névoa ao amanhecer, resta apenas o eco de perguntas sem dono. Quem decide o que é certo quando já não há céu que comande? Onde repousa o bem, quando o mal já não tem forma? A moral que você carrega, será que é sua, ou apenas uma herança covarde que você aceitou de olhos fechados? Talvez, neste exato instante, sua vida esteja sendo conduzida por valores emprestados, por ideias que se infiltraram sem que você as convidasse. E se tudo aquilo que você acredita for apenas o último suspiro de uma cultura em decomposição? Imagine-se diante de um espelho que não reflete sua imagem, mas os fantasmas que vestem sua consciência. Nomes, regras, deveres, você os vê como verdades ou como correntes douradas. E se a bússola que te guia aponta, na verdade, para o abismo, em um mundo onde Deus está morto e o altar foi substituído por telas brilhantes, promessas recicladas, quem ainda tem coragem de criar novos mandamentos com o próprio sangue? O que separa o Criador do rebanho é o pulso que não teme a solidão. Por quê? No silêncio dos absolutos desfeitos, surge uma pergunta impossível de calar. Quem você se tornaria se ninguém estivesse olhando? Mas cuidado, criar é um verbo perigoso. Criar valores próprios não é como escolher uma roupa nova ou escrever frases bonitas em uma bio de rede social. É um ato violento, solitário e quase divino. É abrir o peito e dizer, asterisco, eu sou critério asterisco. Não mais o reflexo, mas o sol que queima e gera sombra. Você está pronto para abandonar os templos, mesmo os que existem dentro de si? Você suportaria o peso de não mais obedecer, mas legislar sua própria existência? Ou continuará chamando de certo tudo aquilo que foi apenas domesticado antes que você nascesse? E se o bem que você persegue for apenas uma casca polida do medo? E se a virtude que você exibe for apenas um disfarce da sua covardia mais íntima? Será que sua ética é mesmo sua, ou apenas o verniz que impede o caos de escapar? Nietzsche sussurra através do tempo, torna-te quem tu és. Mas quem é você, quando todos os nomes são mentira e todo o sentido for devorado pelo niilismo que ronda cada tela, cada escolha, cada silêncio? O que resta quando até mesmo o vazio já foi colonizado pela indiferença? Este vídeo não te dará respostas. Ele é um espelho invertido, um labirinto sem centro, uma ferida aberta em tudo que você chama de certeza. A única verdade aqui é que você está só, e é exatamente aí que começa a sua chance de criar, não como quem repete, mas como quem inicia o mundo. Porque só aquele que ousa esculpir novos valores com as próprias mãos pode, de fato, dizer que vive. Mas cuidado, atravessar esse caminho pode custar tudo que você pensa que é. Você cresceu ouvindo que certas coisas simplesmente são. Que o certo é certo, o errado é errado, que é uma bússola moral apontando para algum norte invisível, e que sua tarefa é apenas obedecer a esse mapa pré-traçado. Mas, e se esse mapa foi desenhado por mãos que jamais desejaram sua liberdade? E se cada valor que te ensinaram a proteger for, na verdade, um disfarce elegante para manter você pequeno, dócil, repetível? Você aprendeu a se julgar com base em critérios que nunca escolheu, a desejar o que disseram ser desejável, a se culpar por não caber em moldes criados para amputar tudo que em você pulsa com vida autêntica. E enquanto você seguia os rituais da virtude herdada, algo dentro morria, algo que talvez ainda não tenha nome, mas que grita no silêncio de cada escolha que parece certa demais, limpa demais, correta demais. Porque o verdadeiro nunca é limpo, o verdadeiro é indomável. Nietzsche sabia que todo valor nasce de uma ferida, e toda moral nasce de um medo. Os valores que herdamos foram forjados não em liberdade, mas em submissão. Foram criados por aqueles que não suportavam a visão do homem que se faz por si, que cria sem pedir permissão, que ama sem confessar culpa, que destrói não por ódio, mas por necessidade. Quando ele diz que Deus está morto, ele não fala de religião.
Ele fala do colapso da estrutura invisível que mantinha o homem acorrentado a ideais que o impedem de criar seu próprio horizonte. Ele fala da queda do tirano invisível que chamamos de verdade. E a morte de Deus, por mais assustadora que soe, é o início de um nascimento. Porque quando todas as verdades desmoronam, resta apenas uma, a que você ainda não ousou criar. Mas criar valores próprios é como olhar para o abismo e escolher dançar na beira. Não há garantias, não há fórmulas, não há público aplaudindo. Só você, nu, diante do caos, tentando esculpir sentido onde antes só havia repetição. Você precisa olhar para dentro e encontrar não o que aprendeu, mas o que sempre esteve ali, enterrado sob camadas de obediência. Precisa reconhecer que a maior covardia é viver de segunda mão, repetir vidas que não são suas, defender verdades que nunca tocou. Criar um valor é como cavar com as próprias mãos até sangrar, e dali extrair um diamante ainda bruto, incômodo, imperfeito, mas absolutamente seu. E este seu é o que te diferencia de todo o resto. É o que te transforma de reflexo em origem. Pense na força que é necessária para não se curvar diante do olhar do outro, para dizer não quando todos sorriem diante do sim, para sustentar uma verdade que ninguém ensinou, que ninguém reconhece, mas que pulsa com a mesma força da própria vida. E pense também na solidão que isso exige, porque o Criador de valores caminha só. Ele é incompreendido, ridicularizado, condenado, até que o mundo precise de sua linguagem para continuar. Toda transformação verdadeira começa como heresia. Toda verdade viva nasce como delírio. É por isso que tantos preferem o conforto das certezas recicladas. Porque criar exige não apenas coragem, mas a disposição de morrer e renascer em si mesmo inúmeras vezes, até que o nome que te chamam finalmente coincida com aquilo que você sabe ser. E talvez nem coincida, e ainda assim você persista. Você está disposto a abandonar as verdades que te fizeram sentir seguro, mas jamais inteiro, a colocar fogo no altar das certezas e forjar, a partir das cinzas, o que ainda não tem nome, mas que vibra em cada escolha que você sufoca. Está preparado para viver não como quem segue, mas como quem inventa o caminho enquanto pisa. Porque este é o destino de quem ousa criar valores próprios em um mundo sem absolutos, viver sem muletas, amar sem promessas, agir sem aplauso, sofrer sem vitimização, e mesmo assim, seguir. Porque enquanto o mundo busca sentido fora de si, o Criador sabe. O sentido nasce quando ele ousa ser o próprio critério. E nesse momento, nada mais importa, porque, enfim, tudo começa. Talvez agora, enquanto o silêncio se instala entre uma palavra e outra, algo dentro de você tenha começado a vibrar de forma diferente. Não é clareza, não é certeza. É o desconforto sagrado de quem vislumbra, pela primeira vez, a ausência de um caminho pronto e a presença de um poder que sempre esteve ali, adormecido, esperando por um gesto. O mundo lá fora continua o mesmo, mas os olhos com que você o encara já não pertencem mais àquele que começou esse vídeo. Algo se rompeu, algo se abriu, e mesmo que ainda não saiba o nome disso, você sente que não poderá mais voltar intacto. Criar valores próprios é mais do que uma escolha, é um renascimento. Não daqueles que vêm com flores e celebração, mas os que chegam com silêncio, vertigem e o gosto de ferro na boca. Porque ao abandonar as verdades herdadas, você também enterra versões suas que já não servem. E essa perda, por mais dolorosa, é a raiz de toda liberdade real. Você não precisa mais caber, nem agradar, nem provar. Precisa apenas responder ao chamado que vem de dentro, aquele que nenhum mestre pode ensinar, porque ele fala a língua única da sua alma. Talvez o que você tenha sentido até aqui não seja a resposta, mas uma sede. E isso basta, porque há algo de profundamente verdadeiro na dúvida que nos obriga a viver com mais coragem. Os nomes, os dogmas, os espelhos, tudo se dissolve quando você percebe que o critério final não está fora. Está em você.
E se dói, é porque é real. Porque só o real tem esse poder de tocar e desestabilizar ao mesmo tempo, de destruir para, só então, libertar. E então, como quem desperta de um sonho estranho e profundo, você se vê em pé, diante do espelho, mas agora, pela primeira vez, não buscando o reflexo, e sim um traço, um risco, um início. A pergunta já não é mais asterisco quem eu sou asterisco, mas asterisco que eu escolho sustentar, mesmo quando tudo em mim ainda treme. Asterisco eis a marca dos que criam. Não o brilho de uma verdade revelada, mas a sombra corajosa de quem ousa continuar mesmo sem mapa, mesmo sem aplauso. Se algo em você se moveu, se alguma parte tremeu e não voltou a ser como antes, então curta este vídeo. Comente, não com respostas, mas com as perguntas que ficaram. Compartilhe com quem já não se satisfaz com verdades de segunda mão. E inscreva-se, não por hábito, mas porque talvez, assim como você, estamos todos procurando um lugar onde o pensamento ainda seja selvagem o suficiente para ser verdadeiro.